Eu tenho sido recentemente ministrado por aquilo que eu quero conversar com vocês. Eu comentava com o pessoal do culto da tarde que nós ficamos um pouco temerosos e temos um zelo muito grande quando nós trazemos mensagens que o Senhor ele tem ministrado ao nosso coração. Ela não é uma obra acabada, né? É um processo que o Senhor ele tem feito, e eu fui muito encorajado pelo Espírito Santo a estar conversando sobre isso com vocês, tá? E nas últimas semanas, eu tenho sido muito desafiado pelo Senhor quando se trata de obedecer a Deus. E é engraçado, meus irmãos, porque todos nós, a gente fala que depois que nós conhecemos Jesus, em nós nasce um desejo de obedecer ao Senhor, de fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Isso é muito lindo. Mas eu vou dizer para vocês que a partir do momento que o Senhor ele começa a nos chamar para a obediência, a gente tem acesso, a gente se depara com algumas coisas que de repente a gente não esperava, tipo expectativas diferentes. Nós queremos coisas e o Senhor ele nos chama, ele nos desafia para viver outras, né? Ou nós queremos determinados caminhos e resultados e o Senhor ele nos convida a trilhar caminhos diferentes do que esperávamos e a chegar em resultados diferentes que a gente chegava. E isso é muito confrontador, e eu confesso que eu tenho vivido momentos como esse, onde o Senhor ele me chama à obediência e isso acaba entrando um conflito no meu coração, e daí ali eu tenho que parar e eu tenho que realmente me dispor a obedecê-lo. Isso é um grande desafio. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, porque nós vivemos em dias em que ser guiado por Deus tem sido muitas vezes confundido com ter uma vida confortável, né? Eu vou ser guiado por Deus, então automaticamente a minha expectativa e a sua é que eu vou chegar num resultado confortável. Eu vou chegar num lugar onde eu espero. E muitos acham que obedecer a Deus é sinônimo de tudo dar certo. Tudo que eu fizer vai dar certo. Então, eu vou ter todas as portas que eu quero abertas, eu vou ter saúde perfeita, eu vou ter a promoção que eu tenho esperado no trabalho, eu não vou ter nenhum conflito. E eu preciso ser sincero com vocês, e de repente nem preciso ser sincero com vocês. A gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que no decorrer da nossa jornada, essas expectativas que elas são comuns em nós, nem sempre elas se cumprem. A gente vai passando por algumas lutas, a gente até mesmo vive algumas frustrações, não é mesmo? E eu quero começar com um texto que vai nos mostrar algo muito mais profundo, que aquele que é nascido do Espírito é alguém que não é guiado para obter vantagens, mas é para viver a vontade de Deus. E mesmo que isso nos leve a lugares que nós não esperamos ou desejamos. Então eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, e nós vamos ler no capítulo 3, a partir do verso 1. João, capítulo 3, do verso 1 ao 8, nós vamos ler. Uma passagem, acredito que conhecida por muitos, e a gente vai ler sobre ela. Ela não é o centro dessa mensagem, meus irmãos, mas ela introduz algo bem importante para a gente. Então diz assim, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és profeta vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Agora, grava esse versículo no seu coração. O vento sopra onde quer.
ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Papai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que tenho de estar na tua casa junto com os meus irmãos e podermos ser ministrados por ti. E eu oro pedindo que tu conduza cada detalhe dessa mensagem, pois isso não tem a ver comigo, mas tem a ver com a obra que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Então, Espírito Santo de Deus, tenha a liberdade que já é tua neste lugar, toma o teu lugar de autoridade, tenha governo e domínio sobre as nossas vidas e nos ensine e nos instrua nessa noite. Nós inclinamos o nosso coração a ti para aprender mais daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa aqui é uma passagem muito conhecida, como eu falei, que fala sobre o novo nascimento. Esse é meio que o tema central dela. E Nicodemos era um líder religioso, né? Ele estudava as leis e ele era da liderança desse pessoal. Esse pessoal, a vida cristã ali do povo de Israel passava muito pela vida desses homens, que eram dedicados a essa vida religiosa. E ele começa a ver Jesus fazendo alguns sinais e tendo algumas atitudes que chamam a atenção dele. E ele vai questionar Jesus e ele diz: nós reconhecemos, eu reconheço que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque nada disso que tu tens feito poderia fazer se você não caminhasse com Deus. E daí Jesus olha para ele e diz: ó, o seguinte, Nicodemos, isso que eu estou manifestando aqui, isso que você tem visto e tem te confrontado, é o reino de Deus. É a principal mensagem que Jesus ele liberava naquela época. Isso é reino de Deus, mas eu preciso te explicar uma coisa. Não tem como você acessar esse reino sem que você nasça de novo, sem que haja uma restauração. E daí ele fala, quem é nascido da carne, que no caso é todos nós fomos nascidos da carne, e nós temos uma natureza corrompida, e ele diz, quem nasce da carne é carne. Agora, aquele que nasce do Espírito é Espírito, e é necessário que haja essa restauração, onde o Espírito Santo vem, ele transforma quem você é, ele transforma os teus princípios, e ele abre os seus olhos para enxergar uma nova realidade. E agora ele fala sobre esse Espírito, ele traz algumas características, e daí ele fala, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo aqui ele é comparado ao vento, que é uma das simbologias do Espírito Santo na palavra. Então nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele sopra, ele age, ele nos guia e nós precisamos segui-lo. E aqui nós encontramos algumas características do Espírito Santo que ela nos chama a atenção e, sinceramente, ela me confronta muito. Porque nós identificamos aqui que esse mover do Espírito Santo é um mover incontrolável. Eu e você não conseguimos controlá-lo. Nós não conseguimos dizer e definir quando que ele vai se mover ou não. Como nós lemos ali, sopra onde quer. E nós identificamos aqui também que ele nos fala, mas ele é invisível. E como nós participamos do momento de adoração, nós somos convidados a andar em um lugar de fé onde nós precisamos nos mover em obediência àquilo que ele nos fala. Porque muitas vezes o Espírito Santo ele nos fala algo e ele não mostra o fim dessa jornada. Então a gente precisa ir, mesmo sem saber para onde nós vamos. Nós precisamos confiar. E ele é imprevisível. Eu não sei o que de fato ele vai fazer. Então aqui fala, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Então ele traz essas características que vêm sobre a nossa vida e diz, aquele que é nascido do Espírito, as coisas funcionam desse jeito. E daí ele lida com o nosso controle. Porque quantos de nós aqui nessa jornada, a gente não quer prever e definir qual é o fim desse resultado? Como que as coisas elas vão terminar? E quando que elas vão iniciar e como que elas vão se desenvolver em nós? A gente tenta definir, a gente tenta ter o controle de como as coisas vão acontecer. E daí ele diz, não, deixa eu te explicar uma coisa. Aqueles que são nascidos do Espírito, eles são levados como uma folha guiada pelo vento,
que não sabe quando esse vento vai soprar, não sabe de onde vem esse vento e não sabe para onde vai levar. Ou seja, a obra ela é definida, controlada e previsível para o Espírito Santo. E pode ser que esse soprar, esse vento nos leve a alguns lugares que eu e você nem esperávamos, nem almejávamos e não tínhamos a expectativa a respeito disso. Então, ser nascido do Espírito é, de certa forma, abrir mão do controle que nós temos em nossa vida. Então, o Espírito Santo ele não é uma ferramenta a ser usada para os nossos fins. Ele é Deus e é Ele quem nos guia e não o contrário. Não é a gente que define como Ele vai fazer, o que Ele vai fazer. E a gente precisa começar a se conscientizar a respeito disso. E muitas vezes o lugar para onde Ele nos leva não é o lugar que eu e você escolheríamos naturalmente. Não é. E a igreja, ela tem vivido de uma forma diferente. A gente chega aqui e diz, preciso disso, dessa forma e nesse tempo. E a gente acaba se tornando uma igreja muito frustrada, porque o Espírito Santo, ele não vai ser controlado e ele não vai ser previsível. E a gente precisa confiar naquilo que Ele vai fazer. Nós precisamos de um relacionamento para entender que a boa, perfeita e agradável vontade do Espírito Santo é o que nos serve e é o que nos cabe. E às vezes a gente vive e nos relacionamos de uma maneira diferente, certo? E nós vivemos em uma geração que ela foi ensinada a buscar resultados. Isso daí é muito complicado e é muito enraizado em nós. E isso, infelizmente, chegou também à vida cristã. Tudo o que nós fazemos é para que a gente gere um resultado. Meu irmão, eu estou me dedicando a isso para que isso me dê isso. Eu estou me dedicando, por exemplo, à igreja, ao ministério, aos departamentos, com tanta dedicação, com tanta entrega, mas eu espero que lá na frente eu alcance esse lugar, eu alcance esse reconhecimento, eu alcance esse título, esse cargo. Ou eu estou, por exemplo, me preparando profissionalmente, mas o meu objetivo é que lá na frente eu tenha os recursos que eu gostaria de ter para eu me sustentar, ou até mesmo para eu viver os meus sonhos, os meus luxos. A gente vai pelo resultado. E isso, como eu falei, ele chegou até a nossa vida cristã, e hoje muitos acreditam que se estiverem com Deus, vão ter sucesso emocional, paz constante, conforto, estabilidade e conquistas que são visíveis. Eu não quero, na verdade, te desanimar, porque eu acho que todos nós procuramos isso. Cara, eu quero ter paz, eu quero ter conquistas que são visíveis, eu quero estar bem emocionalmente, eu quero estar num lugar confortável. Eu acho que todos nós estamos procurando isso. Mas eu preciso te dizer que se a gente for parar para olhar para a nossa vida, para a nossa realidade, nem sempre é assim. Nem sempre é essa constância de paz, de conforto, de conquistas, nem sempre é assim. E daí nós, como igreja, nós começamos a te incentivar a ir por esse caminho, e você está sempre olhando ao seu redor dizendo, cara, isso parece que não é real. Eu quero que seja, mas parece que não é real. E a gente vai perdendo algumas coisas pelo caminho em relação a isso. Porque, de fato, aqui eu acredito que todos nós podemos concordar que a nossa vida ela é mais feita de lutas do que de conquista, paz, conforto. E nessas lutas a gente tem buscado aprender o que é necessário aprender. E então, meu irmão, há muito tempo atrás, a igreja era submetida ao ensino que chamávamos de teologia da prosperidade. Há muito tempo atrás, como é que funcionava? Meu irmão, se dedique a Deus, dedique as suas finanças ao Senhor, e em retorno a essa sua dedicação, você vai ter o sucesso que você espera. Você vai ter os recursos que você tem buscado. Você vai ter o sucesso aos olhos dos outros que você tem almejado. Então, se dedique a isso. E o pessoal se dedicou. E o pessoal se entregou. E o pessoal se frustrou. E o pessoal se machucou. Muitos saíram da igreja. Se você está hoje nos visitando pela primeira vez, ou se você está nos assistindo hoje pela primeira vez,
o termo teologia da prosperidade provavelmente é a ideia de igreja que você tem, porque ela é a igreja midiática. É a igreja que mais aparece nas mídias, né? É esse estilo de relacionamento com as pessoas. E daí a gente disse, não. Teologia da prosperidade, meu irmão, não tem mais lugar aqui. Nós não podemos, isso não serve, não veste mais dentro da igreja. Nós precisamos lutar contra isso e lutamos, concordo com vocês. E nós mascaramos a teologia da prosperidade para nos servir de uma outra forma. E hoje daí eu me dedico à igreja, eu me dedico às funções, eu me dedico a algo para poder ter um resultado. Ainda eu continuo me dedicando, buscando resultado, mas de repente de uma outra forma. De repente com uma outra intensidade. Uma crença, essa teologia é uma crença disfarçada de fé que diz que Deus existe para satisfazer os nossos sonhos pessoais. Mas quando eu e você nós olhamos para a palavra, nós vemos que obedecer ao Espírito Santo nem sempre significa alcançar o que o mundo chama de sucesso. E daí nesse ponto é que eu quero apresentar para vocês um personagem bíblico que tem ministrado muito o meu coração, que é João Batista. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque a vida de João Batista, ela anda totalmente ao contrário dessas expectativas que eu e vocês temos, muitas vezes. E João Batista, ele foi um profeta enviado por Deus com uma missão única, de preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. O povo de Israel, eles estavam com uma expectativa muito grande que um Messias, ele viesse para restaurar todas as coisas. Logo, Jesus é esse Messias. Então, João Batista, ele foi uma voz profética que preparou o povo para que quando o ministério de Jesus ele começasse a acontecer, aquele povo entendesse aonde ele estava querendo chegar. Aquele povo, eles vinham recebendo essas promessas que o Messias viria por muito tempo e do nada acontece um silêncio de centenas de anos. Então eles ficam pensando, nossa, cara, a gente estava esperando e do nada um silêncio. Ninguém mais fala sobre isso, ninguém mais comenta que isso viria a acontecer. Será que a gente foi iludido? Será que a gente criou expectativas que não vão ser supridas e depois de centenas de anos? É João Batista que é levantado e começa a trazer novamente essa mensagem e preparar o caminho para Jesus. E João Batista, ele foi filho de Zacarias, um sacerdote, e de Isabel, que é parenta de Maria, mãe de Jesus. Ambos eram idosos e eles não podiam ter filhos, mas um anjo apareceu a Zacarias e anunciou que Isabel daria luz. O anjo que disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Pensa nisso, meu irmão. Desde o ventre, antes de nascer, o anjo diz, esse carinha aí, que você está gerando, já é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Que personagem incrível é esse? Pensa comigo, cheio do Espírito Santo. Quantos de nós desejamos ser cheio do Espírito Santo? Todo mundo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Coisa bem boa. Desde o ventre já era cheio do Espírito Santo. E mais, ele é filho de um sacerdote. O que era o sacerdote? Ele servia no templo, que era o centro da vida religiosa dos judeus. Então ele tinha algumas funções dentro desse templo e era o lugar onde os judeus eles tinham a sua vida religiosa, a sua devoção ao Senhor. E a sucessão do sacerdote, sabe de como ela acontecia? Ela acontecia de pai para filho. Zacarias era o sacerdote e o filho de Zacarias era João Batista, aquele que era cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o que nós conseguimos vislumbrar é um futuro promissor de um homem cheio do Espírito Santo, servindo as multidões no templo, aleluia. Cara, cheio do Espírito Santo, filho de sacerdote, está tudo perfeito, está tudo feito. Esse cara vai conseguir derramar esse Espírito Santo sobre muitos, sobre a multidão. Só que não, cara. Olha o curso
dessa história, porque agora nos é apresentado não somente um personagem, mas um cenário, que é o deserto. Chega até a arrupiar a tua espinha, né? Falou de deserto, Rafão, o que é isso? Não vem com essa para cá, não. Mas em Lucas, no capítulo 1, verso 80, nós lemos, olha o que diz essa passagem. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até um dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então João Batista, ele crescia e se fortalecia no deserto, antes mesmo de ele poder ter o seu ministério público. E como que nós cristãos encaramos o deserto? Eu acredito que a gente está evoluindo em relação a isso, tá? Mas eu lembro que quando eu me converti, e alguém chegava e dizia assim, meu irmão, eu estou passando por um deserto. O que é esse deserto, geralmente? É um tempo ruim. É um tempo que deu ruim. Que a gente estava fazendo algumas coisas, estava esperando algumas coisas, começou a dar errado. A gente perdeu promoção, a gente ficou doente, a gente perdeu recurso, o negócio ficou difícil para nós. E a gente fala, estou passando por um deserto. Daí quando chegava alguém e dizia, meu irmão, eu estou no deserto, se levantava a equipe de intercessão e libertação, vinha orar por ele, porque isso daí era obra do Satanás. Então eu tinha medo de dizer, olha, estou passando por um deserto e virem com uma machadada em mim. Mas era mais ou menos assim, que se levantavam, não, esse tempo de deserto tem que acabar, a gente vai orar e vai libertar a sua vida, e tudo vai voltar ao que era antes. Só que, não sei se vocês concordam comigo, que começou a ficar feio para a igreja essa coisa de achar que deserto era coisa de Satanás, porque a gente sai de um deserto e daqui a pouco a gente cai em outro. E daqui a pouco a gente cai em outro. E são constantes desertos na nossa vida que fica feio a gente dizer que o povo de Deus está caindo em ciladas do inimigo com tanta facilidade assim, meu querido. Então vamos alinhar esse negócio e a gente mudou um pouco a definição. E eu não discordo daquilo que a gente tem falado em relação aos nossos desertos. Mas a gente diz, o deserto é o lugar que o Senhor ele me levou para Ele trabalhar no meu coração, para Ele forjar a minha vida, para que lá na frente, aleluia, a bênção venha sobre mim. Não é isso que a gente fala? Está difícil, perdi um monte de coisa, mas é aqui que o Senhor vai me ensinar. E lá na frente, as coisas vão estar melhor. Mas como é que você age enquanto o deserto ele não passa? E mais, meu irmão, sendo muito real, eu não estou inventando história aqui. E os desertos que não passam? Porque existe. Graças a Deus, eu oro, Deus, deixa eu sair do deserto. Mas, meu irmão, eu conheço pessoas que entraram no deserto e não saíram do deserto. Que não venceram o deserto. E daí a gente fica nessa ilusão de que sempre o deserto vai ser um processo onde eu vou ser forjado e lá na frente vai dar tudo certo. E se não sairmos do deserto? Ou enquanto estivermos no deserto, como que nós vamos reagir? João Batista, ele é um contraponto direto daquilo que nós chamamos dessa teologia da prosperidade, do bom resultado, do sucesso pessoal. Enquanto muitos querem as cidades, os centros, os aplausos, João Batista escolheu o anonimato do deserto. Isso não é contraditório para a gente? Espera aí, cara. Mas eu vim para as multidões, eu vim para ser aplaudido e amado e querido por todo mundo. E João Batista disse, não, eu quero o anonimato do deserto. Porque nesse deserto onde ele estava havia escassez de recurso. Nossa, Rafão, tenho lutado tanto, tenho estudado, tenho me dedicado profissionalmente porque eu quero o faz-me rir. Eu quero as condições para eu fazer o que eu sonho. Havia nesse deserto de João Batista escassez de recurso. Havia, como nós falamos, anonimato. Ninguém sabia quem ele era. Ou poucos sabiam quem ele era. Havia nesse lugar, nesse deserto, um lugar solitário. Porque, meu irmão, eu e você, o que a gente mais quer é fugir do deserto. Se alguém diz, vamos para o deserto, diz, vai na benção. Vai na benção, eu não vou contigo, não. A gente quer fugir do deserto. Então, ele é um lugar que não vai reunir muitas pessoas. Que não vai ter multidões te perseguindo no deserto.
Então, o deserto que João Batista ele enfrentou não era diferente desse deserto que eu e você nós queremos fugir. Não era. A palavra descreve que esse cara ele usava vestes de pelo de camelo, cinto de couro, e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele era estranho. Ele era estranho. Quem é que quer andar com gente estranha? Esse cara, se chegasse aqui, ia ser rejeitado. Ele ia ser rejeitado, as pessoas não chegariam perto dele, porque era estranho. E a gente precisa olhar para ver como que ele se comportava diante de todas essas coisas que aos nossos olhos ele perdeu. Enquanto muitos querem os palcos, João Batista se manteve onde Deus o colocou, mesmo quando o seu ministério se torna público. Porque em Mateus 3:1 a gente lê o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Porque chegou o momento onde João Batista, toda aquela preparação dele, ele precisava se mover em seu ministério. Ele precisava liberar uma mensagem para preparar o caminho do Senhor, como eu te falei. Então ele começa a tornar o seu ministério público. E onde que ele faz e exerce o seu ministério? No deserto. Ah, mas tu está de palhaçada, agora que tu podia sair para o templo, ir para um lugar mais tranquilo, ele se mantém no deserto. Seu ministério era público, mas a sua vida continuava enraizada no deserto. E por que João Batista ele nunca saiu do deserto, meus amigos? João Batista ele não estava no deserto por teimosia ou porque, de repente, não havia outra opção para ele. Não era por isso. Ele estava lá porque ele foi cativado por algo muito maior que a sua missão, que é o relacionamento que ele encontrou em Deus no deserto. João Batista ele reconhecia que tudo vinha de Deus, inclusive o lugar onde ele deveria estar. Ele não buscava glória própria, não desejava projeção, ele desejava obedecer, apenas obedecer. Então o deserto se tornou para João Batista mais que um ambiente de missão, se tornou um lugar de intimidade com Deus. É isso que se tornou o deserto que tantas vezes a gente tenta fugir para João Batista. E olha que coisa forte, lá no deserto não existe distrações. Lá no deserto, meu irmão, não tem nada que possa substituir a presença de Deus. Nada. E lá no deserto, não havia algo que pudesse roubar a atenção do que de fato importava. E a gente está acostumado com um negócio meio diferente. A gente está acostumado, meus irmãos, com coisas que nos distraem e que, de certa forma, substituam a presença de Deus que a gente não está com tanta vontade de buscar. Ah, falei. E também a gente se acostumou com todas essas coisas que nos distraem e tiram a nossa atenção do que realmente importa, a gente se acostumou. Então, por que eu vou para o deserto? Eu não sei nem agir dentro do deserto. Eu sei me mover aqui, ó. Em meio às distrações, em meio a outras coisas que importam, em meio a coisas que possam substituir a presença de Deus. Então, João Batista ele descobriu que o que mais importava, além de cumprir o seu propósito, é permanecer onde a voz de Deus era constante para ele. Eu quero estar no lugar onde eu ouço a voz de Deus, onde eu conheço Ele, onde eu tenho intimidade com Ele. Mais do que cumprir um propósito. João Batista, não sei a você, mas a mim me confronta demais. A história dele, as escolhas dele me confrontam demais. E ele nos mostra que nós podemos sim servir com intensidade ao Senhor, ser usado por Ele e ainda assim viver em um lugar em que muitas vezes a igreja, o mundo rejeita. E nós como igreja às vezes rejeitamos também. Mas olha que forte isso. João Batista, vivendo no deserto, com roupa de pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. E daí a gente encontra o seguinte relato, vindo do próprio Jesus, a respeito de João Batista, em Mateus 11:11. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista.
Quem de nós ia pensar um dia que isso aqui é sucesso aos olhos de Jesus? Dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Jesus disse que João Batista é o maior dos profetas. E olha só, mesmo que João Batista não tinha bens. João Batista não tinha pessoas que dessem recursos e dinheiro e grana para ele montar um império lindo para se aparecer. Não tinha isso, ele não tinha bens. João Batista, ele não tinha status. Ele estava lá no deserto onde ninguém queria estar. Ele não tinha status, eram poucos que o seguiam e ouviam a sua mensagem. João Batista, ele não realizou milagres. Sabe aquele esforço que a gente tem de mostrar para os outros que a gente é espiritual? De fazer obras que, uau, eles são dedicados, eles são separados pelo Senhor, eles se purificam e olha as obras que o Senhor tem feito através do irmão. João Batista, ele não operou milagres. E João Batista, quando foi preso, ele morreu no esquecimento, meus irmãos. João nos prova que o maior valor no reino não está em conquistas humanas que a gente tem, mas em obediência total a Deus. Jesus não chamou de maior aquele que teve mais conquistas, mas aquele que obedeceu até o fim, mesmo sem recompensas visíveis. Essa é a história de um cara que ele decidiu pelo deserto do início ao fim. Ele permaneceu no deserto do início ao fim. Porque lá ele podia contemplar algo de Deus que ele não contemplaria fora dos desertos. Isso é muito poderoso. E a gente tem uma mentalidade, meus irmãos, gerada, e uma expectativa que ela é tão solúvel. Porque deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. A gente vive anos dentro da igreja com várias expectativas de grandes resultados. Isso é o que menos acontece dentro da igreja. Agora, viver deserto é quase que a nossa rotina. E daí a gente quer acreditar, não sei porquê, que o curso normal dessa vida com Deus é a gente ter os bons resultados. Eu não quero te desanimar, mas eu já estou, Rafael. Não fique. Eu não quero te desanimar, sabe por quê? Porque eu creio num Pai que nos ama, num Deus Pai que nos ama. Eu creio que Ele pode nos abençoar. Eu creio que Ele pode dar coisas que a gente sonha em ter. Só que essa não é a regra. Pelo menos na minha vida não é. Se é na sua, guarda para você que eu vou ficar muito chateado. Senhor. Mas na minha não é. Porque no curso dessa história, é nessas lutas e nessas dificuldades que eu tenho conhecido um coração de Deus que eu não conheço nos momentos em que os meus desejos são satisfeitos. E hoje eu consigo entender que a minha satisfação ela está em conhecer a Jesus. E eu sei que eu não vou conhecê-lo da maneira que eu espero, enquanto as minhas vontades, os meus desejos e os resultados que eu busco serem atingidos. E você sabe disso também. Você provavelmente tem vivido isso ao longo dos anos que você está na igreja, ao longo da sua vida. Você tem vivido isso. Só que a gente não tem parado para olhar para dentro dessa realidade e entender o que nós precisamos valorizar dentro disso. Como que nós devemos nos comportar. Porque ainda a gente tem buscado as vantagens dentro do reino de Deus. Ainda eu tenho buscado os privilégios dentro do reino de Deus. Ainda eu tenho buscado que os resultados eles sejam os melhores resultados para que eu possa dizer que eu tenho sucesso com Deus. E não é assim. Talvez o Espírito Santo ele esteja te convidando e te chamando para fora das multidões, para fora desse anseio por sucesso. Será que você corresponderia ao Senhor para você permanecer num lugar de profundidade com Ele? Se de repente na sua vida ministerial, naquilo que você vai viver com o Senhor, você estivesse longe dos olhares deslumbrados das pessoas, você seguiria para esse lugar para ter profundidade de relacionamento com o Senhor?
Você abriria a mão dessa ansiedade por sucesso, porque eu preciso conquistar, porque eu preciso fazer, porque eu preciso chegar lá. Você abriria a mão dessa ansiedade para estar num lugar de profundidade com o Senhor? Eu sei, meus irmãos, que o deserto, ele não é um lugar para todos nós. Eu já te digo, eu oro para que quando eu chego no deserto, eu saia do deserto. Eu oro por isso. Mas ele pode sim ser o lugar, se for lá que Deus deseja falar com você. E uma coisa que eu peço ao Senhor é que quando eu estiver nesse lugar, onde eu não tenha recursos, onde eu esteja no anonimato, onde eu esteja solitário, nesse lugar onde eu não tenho distrações, onde eu não tenho substitutos, onde eu não tenho coisas que tirem a minha atenção, eu possa olhar para o que realmente importa. E eu não perca a oportunidade de contemplar quem Deus é. No deserto, a voz de Deus ela se torna muito mais clara. É lá, meu irmão. No deserto, o nosso ego ele é confrontado. É no deserto. No deserto, as motivações do nosso coração elas são purificadas para que a gente ande nas motivações certas. E no deserto, meu irmão, a dependência do Espírito Santo, ela é total. Não tem outra forma de viver. No deserto eu preciso confiar. No deserto eu preciso largar o controle. No deserto eu preciso viver como aqueles que são nascidos do Espírito, que o vento sopra, tu não sabe quando, e ele vai te levar, ele vem de um lugar que você não sabe de onde é, e vai te levar para um lugar que você não sabe onde é também. Nossa, Rafão, que coisa sem ordem, que bagunça é essa? Não, não é bagunçada, a gente que é bagunçado. O Espírito Santo ele é muito ordenado. Tanto que na criação, quando nós lemos que o mundo estava num caos, o Espírito Santo ele estava pairando sobre as faces do abismo. E quando começa o processo de criação, e há um movimento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sobre aquela criação, acontece que eles trazem ordem e vida naquele lugar. Então, quando o Espírito Santo ele está se movendo sobre você, soprando você para um lugar que você não sabe nem qual vai ser, vindo de um lugar que você nem esperava, ele está trazendo ordem e vida sobre a tua vida. É assim que ele trabalha. Só que nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos aprender a largar o controle, nós precisamos parar de querer a previsão. Aonde, o que vai ser? Deus, eu quero que seja dessa forma, eu quero que você me leve a esse lugar. Ele não trabalha assim. Ele faz como ele quer, quando ele quer e onde ele quer. Assim que vive os que são nascidos do Espírito. E a gente corresponde. E vai que ele te larga num lugar que tu nunca esperou que ele te largasse. Senhor, me leva a pregar nas nações. Me leva às multidões. Não, meu filho. Vou te levar para o deserto. No anonimato. E é lá que eu vou me revelar a ti. João Batista ele nos mostra que o deserto ele não é uma punição, mas é a direção de Deus. Não é ausência de propósito, mas é um ambiente onde ele se revela. Então, quantas vezes eu e você nós desejamos fugir do deserto sem ao menos contemplar a revelação poderosa de quem Deus é lá no deserto? Quantas vezes eu e você fugimos disso? É que provar isso sem que o meu irmão veja não tem graça, né? Provar daquilo que Deus está fazendo na minha vida sem que alguém contemple o que o Senhor está fazendo na minha vida, Rafael, não faz sentido. Provar isso sem que a experiência não me traga sucesso e retorno também não faz sentido nenhum. Nós ainda não entendemos o que é perder para ganhar, o que é morrer para viver. E isso é bíblico. Não é um slogan da CTF. É bíblico. Nós precisamos aprender o que é perder para ganhar e o que é morrer para viver. Meu irmão, Deus não quer apenas te usar. Deus não quer apenas isso. Ele quer te cativar. Ele quer pegar o teu coração. Ele quer se revelar ao teu coração.
Todos nós sabemos que seremos instrumento nas mãos de Deus, existe uma missão de Cristo para que a gente cumpra aqui na terra. É um resultado que a gente precisa chegar. Mas existe um processo, sim, para que a gente chegue naquele resultado. Deus ama mais o processo do que o teu resultado. Sabe por quê? Porque é no processo que Ele se relaciona contigo. É no processo que você conhece quem Ele é, que Ele se revela ao seu coração. E é isso que Ele quer. Porque o resultado, ele é a obra de um processo bem feito, de um processo acabado. Chega o resultado que você precisa dar. Para o Senhor, o processo é muito mais interessante. E a gente foge do processo. Ele quer te conduzir como um vento conduz aquilo que está solto, livre e pronto para obedecer. Se o deserto for o lugar onde você ouve a voz de Deus, você vai escolher o deserto? Se é lá que você ouve a voz dele, você vai escolher? Você ficará mesmo sem recompensas visíveis se souber que o Senhor está lá com você? Você vai ficar no deserto? Eu creio que hoje o Espírito Santo ele tem soprado. Ele tem buscado fluir nesse lugar. E talvez ele esteja te chamando para viver longe dessa lógica humana e perto de um lugar de simplicidade e profundidade. E você está pronto para seguir esse vento? Mesmo que ele te leve para o deserto? Eu acho que eu e você, nós precisamos olhar as motivações do nosso coração. Porque muitas vezes nós vivemos a igreja, nós vivemos vida com Deus, tentando controlar o que o Senhor vai fazer no final dessa jornada. Tentando prever o que Ele vai nos dar no fim dessa jornada. Sem deixar-nos ser levados pelo vento que sopra quando quer, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. E daí nós estamos numa vida frustrada como igreja, porque a gente tem um monte de expectativa, que provavelmente elas não vão ser supridas, expectativas corrompidas por um coração que quer aquilo que a gente não precisa e não valorizando a presença do Senhor que nós encontramos até nos lugares onde ninguém quer ir. E o Senhor, Ele tem nos chamado para sermos obedientes nesse tempo. E nós precisamos corresponder. Meu irmão, eu tenho um grande respeito pelos desertos que vocês têm passado. Porque eu acredito que existem desertos e desertos. Existe aquele que nem eu ia querer entrar. Eu sei que existe. Entre nós aqui. Pessoas que passaram, ou de repente vão passar por desertos tão difíceis. Mas eu preciso te encorajar a encontrar o que realmente tem valor dentro desse deserto, que é a presença de Deus. Porque se você olhar para esse deserto, sem esse olhar de ser guiado pelo Espírito Santo, você realmente vai sair dali machucado, acabado. E nós cremos que esse é um lugar onde o Senhor Ele quer se revelar a ti. Rafão, realmente você não sabe os desertos que eu estou passando. E você não sabe os meus. Porque eu já passei por muitos também. E já saí de um, caí no outro. E saí desse outro, caí no outro. Eu nem esperar, não escolhi, não pedi. Mas o vento soprou e me largou dentro do deserto. E daí eu escolho. Senhor, eu vou olhar e contemplar a tua presença que vai ser revelada sobre a minha vida aqui nesse deserto, ou eu vou continuar lutando contra esse vento que me sopra para o melhor lugar que Ele quer me soprar. Que eu vou contra isso. E sempre trabalhando com resultados e expectativas. E me frustrando. Pode ser que você hoje esteja no deserto. E pode ser que hoje você contemple a presença de Deus num nível muito mais profundo do que você contemplou até agora. Basta você escolher o deserto e mergulhar nesse lugar. Amém?